Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e estou aqui mais uma vez com mais um vídeo sobre o nosso estudo bíblico. Estamos nas cartas pastorais. Eu quero deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores e parceiros do canal, aqueles que fazem isso de maneira formal e aqueles que fazem de maneira anônima, tá? Muito obrigado. De maneira especial a professora Ana Lúcia Escapinha, a professora Márcia Aparecida Miguel Zepponi. Ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Contato do centro está aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com o material da aula de hoje. O link, é só você clicar no linkzinho, vai aparecer o material da aula, a bibliografia, o texto que foi usado. Sim, eu preparo um texto, porque às vezes eu falo demais, eu falo demais, então tem que me controlar. E também facilita o estudo de vocês, facilita muito o estudo. Quem quiser depois ver a bibliografia, ajuda bastante. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, partilhar à vontade e depois de assistir o vídeo, deixar o seu gostei, o seu não gostei para a gente saber do engajamento deste nosso vídeo. Mas desde já agradeço. Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família. Partilhe à vontade, catequese, grupo de reflexão, lá com a sua comunidade. Dá uma força para o nosso canal. Bom, nessa 13ª lição sobre a obra paulina, nós vamos tratar de uma das cartas pastorais. As cartas pastorais são 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Coloquei na ordem que elas foram escritas. No nosso último vídeo nós fizemos um grande elaborado de como as cartas pastorais foram escritas, qual o foco de cada uma delas, a datação, a motivação e as controvérsias que foram tratadas, né? Relembrando, nas cartas pastorais, a temática ela é não dirigida a um problema teológico, mas como uma postura pastoral. Como é que o cristão deve se postar? De maneira especial na carta de Timóteo, qual a postura das lideranças, quais as qualidades das lideranças cristãs, o que elas têm que se preocupar, com quem que elas têm que se cuidar, qual o foco da sua pregação, qual o foco do seu, onde elas devem investir na sua vida. Inclusive, São Paulo vai fazer dar alguns conselhos a Timóteo que servem para todas as lideranças cristãs até os dias de hoje. Inclusive, cuidar da saúde, estar atento a tudo o que acontece, não ficar gastando tempo com coisa que não tem lucro, né? Eu já disse quase toda a temática desse estudo. Mas hoje o nosso foco, então, será a primeira carta a Timóteo. Bem, São Paulo se dirige a Timóteo de uma maneira muito afetuosa, porque Timóteo como o próprio São Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1:2, é meu verdadeiro filho na fé. Então, Timóteo nasceu em Listra, na Licaônia, filho de um pai grego, de uma mãe judia, como nós lemos lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Então, São Paulo tem Timóteo em grande estima. Possivelmente Timóteo tenha sido convertido pelo próprio Paulo, por ocasião de um momento de pregação naquela cidade. A primeira viagem missionária, mais ou menos por volta do ano 45. Relatos disso nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nos versículos 6 a 19. Então, tem toda a descrição desse período que ele esteve na região da Licaônia, Listra e Derbe. Bom, o jovem Timóteo, por que São Paulo vai escrever essa carta? Porque ele evoluiu muito desde da sua conversão. Possivelmente, Timóteo, jovem ainda, foi instruído na interpretação do Antigo Testamento por sua própria avó, chamada Lloyd, e sua mãe Eunice, que eram já cristãs, né? Então, 2 Timóteo vai lembrar isso. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, né? Mas repreende-o como um irmão. Então, essa
essa maneira de se apresentar de São Paulo. Bom, no início da segunda viagem, São Paulo levou Timóteo consigo, né? E esse já gozava de uma grande estima entre os cristãos de sua região, né? Então, Atos 16, 2, 3, que gozava de ótima reputação junto aos irmãos de Listra e Icônio, né? Paulo leva Timóteo consigo em sua companhia. A partir desse momento, Timóteo estará sempre ao lado de São Paulo, cujo fascínio, né, de certa maneira, fez com que Timóteo, passo a passo, ponto a ponto, fosse assimilando, né, em sua alma cada pensamento, cada atitude de São Paulo. Jovem, tímido, um pouco retraído, Timóteo sempre viveu humildemente à sombra de São Paulo, à sombra do seu mestre. E o acompanhou durante toda a segunda viagem, depois na terceira também, e acompanhou São Paulo nos esforços para a fundação da comunidade de Filipos e de Tessalônica. Ele também acompanhou na visita a Atenas e em Corinto, né? Neste período, as missões apostólicas confiadas a ele por São Paulo começaram com o envio a Tessalônica. Então, Tessalônica foi o primeiro lugar onde São Paulo envia ele como missionário. A segunda foi uma estadia em Éfeso, né? E depois ele representou o apóstolo São Paulo na Macedônia e em Corinto. E durante a viagem de São Paulo a Jerusalém, Timóteo estava ao seu lado, né? Também o acompanhou na prisão em Roma. E podemos dizer que é desnecessário dizer, mas eu vou dizer, ele era muito querido de São Paulo. Como vimos no primeiro versículo, né? São Paulo tem como alguém afável, alguém muito de um carinho verdadeiro, de um amor verdadeiro e de uma dedicação verdadeira a São Paulo. Então, São Paulo, por Timóteo, ele vai nutrir um grande afeto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, São Paulo vai fazer uma menção a Timóteo. Para isso é que vos enviei Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor. Ele vos recordará as minhas normas, as minhas palavras de conduta, tais como eu as ensino por toda parte, em todas as igrejas. Então, São Paulo confiava em Timóteo a instrução e ele fazer memória do que Paulo disse nas comunidades. Ou seja, sabe aquela expressão guardar de cor, guardar no coração? Timóteo tinha essa, para com as palavras, para com os ensinamentos de São Paulo, tinha essa atitude de zelo. São Paulo também vai fazer outra menção a Timóteo, na primeira carta mesmo, no versículo 2. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia, paz da parte de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu já havia citado esse versículo, mas para dizer que São Paulo o considera muito mais que um amigo, muito mais que um companheiro de caminhada, é alguém que ele gerou na fé. 2 Timóteo 1,2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que há em Jesus Cristo. A Timóteo, filho caríssimo, graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai. Então, as duas saudações, tanto da primeira carta quanto da segunda carta a Timóteo, ele vai chamar Timóteo de filho. Filho é muito mais que um amigo, né? Filho é muito mais que um companheiro, né? Filho é alguém que a gente gera para a vida e se preocupa e tem zelo. E exatamente essa é a motivação que leva São Paulo a escrever essas duas obras, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Bom, desde a época da prisão em Roma, nós não vamos ter mais notícias de Timóteo, exceto para algumas menções que são feitas nas outras cartas. Após o ano da libertação no ano 63, São Paulo teve que ir novamente para o Oriente, e nesta ocasião deixou Timóteo como chefe da comunidade de Éfeso.
Então, com a tarefa, precisa de recordar alguns para que eles não ensinassem coisas diferentes do Evangelho. Então, Timóteo estava lá para encorajar aquela comunidade, exortar aquela comunidade. E São Paulo escreve, então, para encorajar esse discípulo nessas dificuldades que ele vai ter. São Paulo sabe bem do que são capazes os judaizantes. Então, São Paulo, então, ele escreve essa carta para auxiliar o discípulo nas dificuldades que surgissem, para que ele entendesse como deveria ser o seu ministério de organizador daquela igreja, porque ele iria começar essa organização de maneira autônoma. São Paulo não está com ele. Então, esse é o motivo, esse é o leitmotiv, o motivo fundamental da primeira carta que São Paulo vai escrever a Timóteo no ano de 65 da Macedônia. Nessa carta pastoral, existe uma preocupação clara e fundamental de alertar Timóteo contra os falsos doutores, os falsos mestres, cuja presença já havia sido denunciada ao apóstolo por seu discípulo, né? E ele já havia visto esta ação, né? Quando Paulo passou por Éfeso, eles já haviam lembrado ele de que o que estava acontecendo. A gente tem essa pequena narração em Atos capítulo 20, 29 e 31. Sei que depois de minha partida se introduziram entre vós lobos cruéis, que não pouparão o seu rebanho. Mesmo dentre de vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatar após si outros discípulos. Versículo 31, bonito. Vigiai e lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. São Paulo sabia para onde é que ele estava enviando Timóteo. E é por isso que ele escreve essa carta tão afável e tão útil, podemos dizer, até os dias de hoje. Então, qual é a postura do apóstolo, qual é a postura daquela liderança e quais são os adjetivos que devem estar naqueles que serão instituídos como líderes daquela comunidade. Então, essa é a dinâmica. Então, aqui eu apresento uma pequena propostinha de uma estrutura para a gente ler a primeira carta a Timóteo. Bom, Timóteo 1, do capítulo 1, versículo 1 e 2, é o endereço, a saudação a Timóteo e uma exortação a que Timóteo proclame o verdadeiro evangelho. Timóteo, capítulo 1, versículo 3, 7, é uma recordação a não aceitar e não ensinar doutrinas diferentes daquelas que foram apresentadas. 1 Timóteo 8, 11, os rebeldes de fato não sabem a verdadeira função da lei. Ou seja, ele vai dizer que, embora os judaizantes apresentem a lei, eles não entenderam para que ela serve. 1 Timóteo 1, 12 e 17, São Paulo vai fazer uma ação de graças a Deus, que mostra a sua misericórdia no dia a dia daquela comunidade. 1 Timóteo 18, 20, capítulo 1, versículo 18 e 20. É uma exortação a combater o bom combate, com obras de fé e de boa consciência. Agora, capítulo 2, Timóteo é convidado a organizar aquela comunidade. Mas não organizar ela simplesmente a mano militar e a punho forte, mas através de muita oração e de muita intercessão. Então, 1 Timóteo 2, 1, 4 é a recomendação que sejam feita oração por todos os homens. Ele vai ensinar Timóteo que, antes de qualquer coisa, reza. Tem que modificar alguma coisa na sua comunidade, Timóteo? Reza antes. Vai iniciar um novo projeto na sua comunidade? Reza. Reza. O alicerce de toda transformação, de toda modificação, de toda construção na Igreja Católica Apostólica Romana, desde estes tempos
primordiais até hoje não pode ser outra coisa que a oração. Entrar em sintonia com aquele que faz, o Espírito Santo. Timóteo, capítulo 2, versículo 5 a 8. O ensino claro de que há um só Deus e um só mediador. Então, todas aquelas fábulas de anjos e... não. O Evangelho coloca Deus como único Salvador e um único mediador. 1 Timóteo 2, 9 e 15, São Paulo vai fazer uma exortação à conduta das mulheres. Então, são vários versículos onde São Paulo vai dizer como é que as mulheres têm que se portar dentro da comunidade. Como deve ser uma postura exemplar de uma mulher. Timóteo e os ministros da igreja. E nós vamos ter isso no capítulo 3. 1 Timóteo 3, as qualidades exigidas dos episcopos. Timóteo 3, 8, 13, as qualidades dos diáconos. Né? Timóteo 3, 14 e 15, é uma exortação a nunca perder a consciência de que o comportamento na casa de Deus deve ser exemplar. Aí nós temos 1 Timóteo 3,16. Vai iniciar o mistério da bondade divina. Existe um hino, né? Um hino nesse versículo. É muito bonito e vai fazer uma exortação a confiar na bondade de Deus. E aí nós temos no capítulo 4, o tema do capítulo 4 é as tarefas pastorais. Como é que o líder deve se portar. 1 Timóteo 4, 1, 5 é, primeiro, atenção. Atenção contra os impostores, né? Que pregam um falso ascetismo, uma santidade de faz de conta. Então, isso é assim, vocês devem estar percebendo o quanto essa carta ela é atemporal. E se eu ler isso em muitas comunidades, vocês vão encontrar muitas chaves de resposta para resolver muitos problemas. Né? 1 Timóteo 4, 6, 7. É o conselho de rejeitar as fábulas e ser um bom ministro de Cristo. Ou seja, Cristo é o nosso Senhor e Salvador. O resto é conversa para boi dormir. Então, aqui ele está falando das heresias gnósticas que começavam a se apresentar, ou seja, porque existe algo além. Não, o Evangelho é simples e claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E fazer isso todos os dias de maneira perseverante, confiando na ação do Espírito Santo, vivendo o amor, a esperança e a fé. Isso é prova de fé. 1 Timóteo 4, 8, 11. Existe uma exortação de São Paulo a Timóteo a viver uma piedade útil para todos. Não é aquela santidade deslocada, aquela santidade de ficar sentado em cima de toco, ou vendo o passarinho verde. Não. É uma santidade útil, ou seja, uma piedade. Você tem que ser honesto, você tem que ser uma pessoa de oração, e isso tudo tem que repercutir na sua vida. Repercutir na sua vida, ou seja, você deve transparecer bondade, santidade, honestidade, verdade, compromisso, zelo, transparência, firmeza, segurança. Piedade útil, uma santidade útil. Santidade vazia de faz de conta não serve para o líder cristão nem para o pastor. Né? 1 Timóteo 4, 12, 16. Conselhos e exortações a cultivar valores por exemplos. Ou seja, se você quer ensinar uma comunidade, Timóteo, se você quer ensinar a tua comunidade a ser santa, seja santo você. Se você quer ensinar honestidade para ela, seja honesto você. Se você quer ensinar ela a ser verdadeiro, não falte com a verdade. Se você quer ensinar ela a sobriedade, não seja um beberrão, um glutão. Se você quer ensinar a sua comunidade a modéstia, seja modesto. Olha que coisa, parece descobrir a roda. Não, é simples, é simples. Apliquem isso nas nossas comunidades hoje, no mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana, aplique-se isso. Ou seja, o valor que você semear é o que você vai colher. O valor que você semear é o que você vai colher na sua comunidade. Isso, comunidade, eu estou falando desde do seu núcleo familiar, da igreja doméstica, até
conferências episcopais. O que você semear, você vai colher. O exemplo que você der, o valor que você semear é o valor que você vai colher. 1 Timóteo 5, 1, 2. A exortação de tratar os idosos e os jovens muito bem. Respeito para com os idosos por aquilo que fizeram, mas também respeito pelos jovens por aquilo que eles, olhando para os idosos, aprendendo com eles, podem fazer. Não é uma árvore que vive sem as raízes, mas também não é uma árvore que vive podando os galhos. 1 Timóteo 5, 3,16. Honrar o valor das viúvas exemplares. Ou seja, honrar aquelas pessoas que depois de terem vivido um compromisso, e aqui é quase que um ministério, as pessoas que têm tempo, é mais ou menos isso que ele quer dizer, tempo para servir a igreja. Honrar essas pessoas que devotam tempo. Hoje seriam as pessoas que são voluntárias, catequistas, ministros, leitores, as pessoas que trabalham nas pastorais da esperança, nas pastorais carcerárias, de justiça, as pessoas que doam o tempo. Doam um tempo que talvez você que é pai, mãe de família, tem que cuidar dos filhos, né? Aquelas pessoas que depois de terem cumprido muitos das suas ofícios com valor e com determinação, agora tem esse tempo a ser ofertado. Valorize essas pessoas, honre essas pessoas, respeite essas pessoas. São Paulo vai fazer isso para Timóteo, exemplificando através das viúvas. 1 Timóteo 5, 17 e 22. Um zelo dobrado para com os presbíteros, sem favoritismo. Ou seja, presbíteros não tem mesmo conceito que nós temos de padre, de sacerdote, mas eram os chefes das famílias, as pessoas que estavam à frente, né? Presbítero é aquele que tem mais idade, o conceito é esse, né? 1 Timóteo 5, 24 e 25. Zelo e prudência no trato dos pecados a serem julgados, ou seja, respeito com os pecados dos outros. E muito zelo e muita prudência quando você for cuidar das feridas das pessoas, cuidar das suas máculas. Muito cuidado, muita prudência, né? É uma maneira de mostrar que você sabe dar o remédio, não importa qual é a ferida, né? 1 Timóteo 6, 1, 12. Uma exortação a servos e patrões. Aqui, novamente, Paulo vai tocar no assunto da escravidão, daqueles cristãos que tinham escravos, e aplicando para os nossos dias de hoje, ele vai pedir que o cristão se porte como cristão sendo empregado, e o cristão se porte como cristão sendo patrão, sendo o proprietário. É um respeito. A dignidade é que deve reger o amor, o respeito é que deve reger isso. E capítulo 6, a partir desse momento, são observações finais. E aí ele vai dar conselhos de maneira específico a cada pastor, né? Essas palavras que estão no capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 21, devem ecoar na cabeça das lideranças cristãs. Então, primeiro conselho, um conselho à piedade em oposição aos falsos mestres. Ou seja santo, seja honesto, seja zeloso, seja um cristão verdadeiro, que aqueles que têm falsidade não vão te ofuscar jamais. 1 Timóteo 6, 3, 10. É isso que São Paulo quer dizer. 1 Timóteo 6, 11, 12. Combate, o bom combate, com zelo, confiança na graça de Cristo. Lute suas lutas todos os dias. Enfrente os seus desafios todos os dias, mas nunca sem se descuidar de que é Ele que faz. É a graça de Deus que transforma, que modifica, que fomenta. Né? 1 Timóteo 6, 13 e 16. Guardar os mandamentos de forma irrepreensível. Aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que a palavra de Deus exorta, deve ser guardada de forma irrepreensível, sem fazer
negócios com a palavra de Deus, sem fazer concessões, né? 1 Timóteo 6, 17 e 19. Vou fazer um comentário outro. Sem trocar o evangelho por aplausos, né? De uma maneira simples, é isso. 1 Timóteo 6, 19. Generosidade como recomendação a todos os ricos. O cristão que foi agraciado com bens, ele deve saber que esses bens estão a serviço da generosidade. Ele não pode dormir tranquilo sobre montanhas de dinheiro se ele souber que ao seu redor, entre os seus, existem pobres. Ele deve usar daquilo que lhe foi dado, dos dons que lhe foram dados, dos bens que lhe foram dispostos para melhorar a vida. E aqui São Paulo não vai falar que você tem que sair dando dinheiro, não. É usar disso, ser generoso, pensar nas pessoas. O que eu posso fazer para melhorar a vida delas, né? Às vezes não é só alimento, não é só dinheiro, às vezes é uma oportunidade. 1 Timóteo 6, 20, 21a. É a exortação a Timóteo a guardar, né, o depósito da fé. Ou seja, acima de tudo, o ministro de Deus tem que guardar a fé. Ele não pode desesperar-se em momentos de desespero, ele não pode fugir nos momentos de combate, ele deve guardar. E 1 Timóteo 6, 21b. Desejo e graça e bênçãos a Timóteo. E existe dentro desta narração, existe um momento que São Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, não bebe só água não, bebe um pouco de vinho por causa do seu estômago. Então ele tá dizendo ao aquele pastor assim, olha, por mais que você tenha uma vida irrepreensível, você tem que cuidar da sua saúde. A sua santidade, a sua piedade, a sua sese não pode colocar em risco a sua vida, né? Então, a sua comunidade precisa de você com saúde física, mental e espiritual. É fabuloso esse ensinamento de Paulo ao seu verdadeiro filho na fé. Bom, agora eu vou salientar algumas coisas que São Paulo deixou muito patentes na carta ao Timóteo, que são as tarefas deste protótipo de pastor, protótipo de liderança cristã. Em primeiro lugar, proclamar o evangelho. São Paulo, ele diz que o evangelho tem que ser proclamado de maneira pura. Fábulas, genealogias, coisas assim meio que esotéricas não entram na pregação do evangelho. 1 Timóteo 1,4. Preocupe-se com as fábulas e genealogias, essas coisas, né? Em vez de promoverem a obra de Deus, que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. Quando a gente começa a discutir sobre futilidades, as futilidades passam a ter valor. A gente começa a gastar tempo com elas. Então não perca seu tempo, não perca o seu latim, não perca as suas horas de sono tentando vencer batalhas que por si só, por estarem sendo travadas, já foram perdidas. Então, a frasezinha de Jesus, não lance pérolas aos porcos, né? São Paulo vai dizer isso porque isso acaba afastando as pessoas da fé sincera, das tradições, né? E voltam-se para as fábulas. Então, aqui é uma grande exortação. O ministro de Deus deve falar do evangelho, o ministro de Deus deve falar da palavra de Deus, deve falar das tradições da nossa fé. Então para São Paulo é de mau tom, é de falta de bom senso um pastor subir ao púlpito para falar de filosofia, de ciências, de esoterismos não. Ele deve falar das coisas do dia a dia a partir daquilo que é a fonte da nossa transformação humana. Jesus Cristo, o Evangelho, a Palavra de Deus. De adaptar
as coisas ao evangelho, não o evangelho às coisas. São Paulo vai dizer a Timóteo que no tocante à tradição de Moisés, a lei é boa para aqueles que não têm o Espírito. Então existem leis, existem constituições de outras religiões, de outros estados, então serve para eles. Para nós, a lei é o Evangelho, a lei é a caridade, a lei é Cristo. Então, por exemplo, existe uma lei que permite o aborto. É para quem não é cristão. É para quem não é cristão. Nós dizemos que não é para ninguém. Ninguém deve passar por isso. Mas eu não posso impor a alguém que não viva. Mas para nós, isso não deve nem passar pela cabeça. Isso é para pagão. Isso é para gente estranha. Existe uma lei que permite que eu pague tanto para as pessoas. E aquela lei me faz agir de maneira injusta, porque as pessoas merecem ganhar muito mais do que elas estão ganhando. Ah, não, mas eu estou pagando o que a lei manda. A lei é para o pagão. A lei é para quem não tem o conceito da justiça cristã na cabeça. Né? E seguindo, São Paulo, ele vai dizer que Timóteo tem que ter um cuidado muito especial com as pessoas feridas pelo pecado. São Paulo se coloca como primeiro pecador e lembra que todos nós passamos pelo pecado. Então, com o mesmo carinho que a graça de Deus nos acolheu e nos restaurou na misericórdia, o pastor deve ser um homem de misericórdia. Ele deve testemunhar o amor de Cristo. Então, São Paulo vai dizer que esta luta, o pastor deve curar as almas. Timóteo deve lutar uma boa luta, um bom combate pela fé, mas acima de tudo, usando de uma boa consciência, tendo consciência de que ele não está impondo às pessoas pesos maiores do que elas podem carregar. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Não impor julgos maiores do que aqueles que as pessoas podem carregar. Não podemos perder almas por impor sanções, impor penas maiores do que aquelas que as pessoas podem suportar. São Paulo vai fazer algumas referências dramáticas de casos até bem particulares que devem despertar o interesse num comprometimento, ou seja, o pastor deve estar comprometido com as suas ovelhas, o pastor deve estar comprometido com a sua causa. E é por isso que ele vai criar, dentro dessa dinâmica, critérios para bispos, presbíteros e diáconos, de uma maneira muito objetiva. Quem são essas pessoas, o que elas fazem e como elas devem ser. São Paulo, ele não vai usar a mesma definição nossa de bispos, de diáconos e de presbíteros que nós usamos hoje, nem tinha na mente dele esse status tripartite do ministério sacerdotal, do sacramento da ordem, enquanto bispos, diretos sucessores dos apóstolos, depois os presbíteros, seus fiéis colaboradores, e os diáconos também colaboradores, mas no primeiro grau do ministério. Não, São Paulo não tinha isso. Episcopo era um supervisor, alguém que coordenava. O diácono é aquele que está a serviço, ele faz tudo o que for necessário. E o presbítero é o mais velho, é aquele que está à frente de uma família, está à frente das comunidades. Essa categoria ela é vasta e variada ainda naquele momento, mas não deve, em momento nenhum, ela se refere a essa hierarquia estruturada, tripartite, bispo, padres e diáconos que nós temos hoje. Até porque não existiam as estruturas territoriais de dioceses, paróquias, comunidades, isso não existia. Então a realidade era uma realidade comunitária, onde que existiam as pessoas que deveriam estar atentas ao que estava acontecendo, as pessoas que deveriam focar em fazer tudo que era necessário para que aquelas comunidades crescessem, que era os diáconos, e os presbíteros que nos pequenos núcleos
eram as pessoas que deveriam ser ouvidas e ser respeitadas em suas decisões. Então, a partir dessa observação que fiz, deriva uma consequência de que, naquele momento, as normas que São Paulo vai pôr para a escolha dos presbíteros, dos sacerdotes diáconos, ela é muito importante. Por quê? Porque ela quase que delimita uma transformação que iria acontecer na igreja. Bom, o dom espiritual que São Paulo vai colocar para essa carta é que Timóteo era o responsável pelo zelo dessas comunidades, pela escolha bem feita dessas lideranças. E a carta vai terminar com uma expressão de expectativa da vinda de Cristo, que parece ecoar dentro de um texto litúrgico. 1 Timóteo 6, 15, 16. Qual será o tempo em que será realizada o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita a luz, em luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. Ele honra, glória e poder eterno. Então, existem as recomendações finais da carta. As recomendações finais são bem precisas. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Ó Timóteo, guarda bem o que te foi confiado. Evita conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de uma pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Então, se a gente pudesse sintetizar o que a carta de Timóteo deseja, primeiro, dar àquele jovem pastor conselhos práticos relacionados à liderança da igreja, à adoração, aos falsos mestres, como lidar com os grupos cristãos e com as diferenças entre eles. São Paulo também expõe o desejo de que Timóteo pense bem nas suas decisões, porque ele é um líder. E não só pense bem nas suas decisões, mas no seu comportamento, que deve ser exemplar. Em tudo, mas acima de tudo, no amor dedicado às pessoas. Por isso, aquelas páginas quanto à misericórdia. Nesta carta, nós vemos instruções para Timóteo, para que ele persevere numa fé sadia, administre uma sã doutrina e viva uma vida de fé e de santificação. Tenha coragem em combater os falsos mestres, e não se apavore em momento nenhum. Por isso São Paulo diz a Timóteo que a adoração pública, ou seja, o culto, deve ser carregado de uma atitude, de disposições corretas para as pessoas que creem. Ou seja, aquele momento que ele diz assim, na igreja, na casa de Deus, tenha postura de homem de Deus. Timóteo também recebe instruções, e essas instruções servem para todos os pastores, lideranças, enfim. Cuide da sua salvação, porque não adianta trabalhar pela salvação do mundo inteiro se você vier a perder a própria vida eterna, Jesus Cristo. E que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. E São Paulo vai deixar bem claro, não adianta você cuidar dos outros se não mantiver a disciplina cristã necessária. Ter uma fé saudável. E também faz instruções aos grupos mais frágeis, de maneira especial os doentes, os idosos, os órfãos, as viúvas. E esses não deveriam ser abandonados jamais. Bom, a leitura desta obra paulina é extremamente salutar para os pastores, catequistas, líderes de comunidade e a cada um de nós de maneira especial, para que possamos seguir os conselhos dos apóstolos. Ou seja, que pratiquemos o bem e nos enriqueçamos de boas obras, e sejamos generosos, comunicativos. E, como diz São Paulo, ajuntemos tesouros sólidos, excelentes para o nosso futuro,
a fim de conquistarmos a verdadeira vida, né? Isso a gente vai ler nas palavras de Paulo em 1 Timóteo 6, 18 e 19. Bom, esse é o nosso estudo de hoje. Na próxima aula, a carta a Tito. Paz e bem a todos e até a próxima. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo.